Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de segunda-feira. Estamos aqui iniciando mais uma semana de reflexões do Evangelho. Desejamos a cada coração que aqui se faz presente uma semana abençoada. Que possamos preencher o nosso coração nessa nova semana que se inicia com muita fé. Que o nosso coração possa estar banhado de fé, meus irmãos. Porque com fé nós enfrentaremos as adversidades, as pedrinhas no caminho e as dificuldades que podem aparecer. Enfrentaremos com muita coragem, com muita esperança e com muita resignação. Então desejamos que nessa nova semana o nosso coração possa estar preenchido de muita fé, que possamos ter uma semana abençoada por Deus nosso Pai e guiada por Jesus, o nosso amado Mestre Nazareno. Bom, meus amados irmãos, estamos aqui começando o nosso Evangelho diário. Lembremos que nós estamos aí no nosso 11º encontro já, meus irmãos, dedicando a unir o Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem do Evangelho, com a obra há 2000 anos. Estamos sempre aqui mostrando inicialmente a obra para todos nós, estamos seguindo capítulo a capítulo dessa obra, mergulhando nessas páginas de grande ensinamento e tirando, meus irmãos, grandes lições para a nossa alma de cada palavra que contém nessa obra. Então nós estamos aí no nosso 11º encontro, dedicando a unir o Evangelho com o livro há 2000 anos. E meus irmãos, como tem sido feliz para o nosso coração acompanhar aqui nos comentários que muitos irmãos já leram essa obra, conhecem o livro há 2000 anos, mas estão aqui também acompanhando junto com a gente as reflexões de cada capítulo. E cada irmão está colocando aqui também o seu ponto de vista deste capítulo, da leitura que fez. Então está sendo um momento de grande partilha do pão do Evangelho para todos nós. É muito gratificante estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para juntos partilharmos o pão do Evangelho. Por isso, então, sejam todos muito bem-vindos. Eu convido para a gente continuar aqui seguindo o capítulo 5 dessa obra. Meus amados irmãos, nós estamos aqui em um momento dessa obra que particularmente desses 5 capítulos que a gente já passou, tem sido o capítulo que mais tocou o meu coração, porque é o capítulo do grande encontro de Públio Lentulus com Jesus. Ontem a gente já viu o início desse encontro e hoje nós veremos como esse encontro irá terminar. Porque Jesus está de frente para Públio, realizando aquela pergunta diretamente no coração do senador. Jesus questiona Públio: senador, por que me procuras? Públio fica sem reação, ele está em prantos naquele momento. As lágrimas caem de forma compulsiva dos olhos dele. Ele está ajoelhado no chão. Tamanha a força, a autoridade moral que é Jesus. Públio não consegue ficar de pé. Ele fica ajoelhado diante do Cristo. E Jesus continuará falando diretamente para o coração de Públio. E nesse momento, meus irmãos, eu gostaria de ler realmente o que Jesus fala, porque novamente, qualquer comentário ou resumo que a gente colocasse aqui seria pequeno diante das grandes palavras de Jesus. Então nós realizamos alguns recortes aqui
das falas de Jesus que nós encontramos nesse capítulo e gostaríamos de partilhar com todos nós. Imaginemos aqui esta cena, então. Jesus, diante para Públio Lentulus, Públio de joelhos, chorando, Jesus pacífico, dizendo ao coração de Públio: Públio, eu não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Eu venho atender às súplicas de um coração destituoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana, mas sim, é a fé e o amor da tua mulher, porque a fé é divina. Meus irmãos, vamos juntos aqui compreender o que Jesus está dizendo diretamente para o coração de Públio, porque essas palavras do Cristo, elas também têm muito a nos ensinar. Primeiro, Jesus diz: eu não venho buscar o homem de estado, que é superficial e orgulhoso, e que só os séculos de sofrimento podem encaminhar para os braços do meu Pai. O que Jesus está dizendo, meus irmãos? Que ele, naquele momento, não está ali buscando a Públio, o senador, coração orgulhoso, coração egoísta. Coração esse que só os séculos e séculos podem transformar e encaminhar para os braços de Deus. Jesus está ali para atender às súplicas de um coração que está sofrendo. As súplicas de um coração que está amargurado diante da filha doente e que o mundo, que a ciência do mundo não vê saída para ela. Jesus está ali para atender um coração que está clamando por ajuda. Isso nos faz lembrar a passagem do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, passagem essa que nos rememora o grande ensinamento de Jesus, em que ele nos diz: os sãos não têm necessidade de médico. Eu não vim para os justos, mas eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo nos rememora essa fala de Jesus. Fala essa dita lá na casa de Mateus, o apóstolo. Mas, meus irmãos, quando Jesus diz que os sãos não têm necessidade de médico e que ele não veio pelos justos, mas veio pelos pecadores, para chamar os pecadores ao arrependimento, é justamente isso que Jesus faz com Públio. Inclusive, Jesus chama a Públio de meu amigo. Meu amigo. Demonstrando que Jesus conhecia profundamente aquela alma que estava diante dele. Porque a gente só chama de amigo aqueles que conhecemos profundamente. E Jesus chama a Públio de amigo. Porque Jesus conhece profundamente cada um de nós. E conhecia aquela alma de Públio. E aí Jesus diz algo revelador. Eu não estou aqui para curar a tua filha por causa de você, Públio. Porque o teu coração ainda é muito egoísta e muito orgulhoso. Mas será a fé da tua esposa que irá curar a tua filha. Olha isso, meus irmãos. E não só isso, Jesus continua aqui, conversando com Públio,
Acho que não é nem conversando, é falando mesmo, porque Públio fica em silêncio o tempo inteirinho, só ouvindo a grandiosidade das palavras do Cristo. E agora, nesse pedacinho aqui que a gente vai compartilhar da fala de Jesus, eu gostaria de fazer um convite muito especial para cada um de nós nesse momento. Eu gostaria de convidar a cada coração que aqui se faz presente a imaginar Jesus de braços abertos diante de nós. E que essas palavras que Jesus está dizendo a Públio, que possamos ouvi-las e imaginar Jesus dizendo estas palavras para o nosso coração. Porque o que Jesus diz aqui para o senador são palavras que também cabem para o nosso coração. Jesus, diante então de Públio, mas também de cada um de nós, irá dizer: depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. Se conseguires utilizar a tua liberdade para que seja ele em teu coração doravante um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência. Então, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso, agora volta ao lar, consciente das responsabilidades do teu destino. Meus amados irmãos, nós fizemos alguns recortes aqui, unindo da fala de Jesus, que Cristo diz para Públio, mas também para o nosso coração. Olha o que Jesus diz, que forte, meus irmãos. Olha o que Jesus diz para a gente nesse momento. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração da tua vida. Hoje, todos nós encontramos um momento propício para a regeneração da nossa vida. E Jesus continua. Porém, está no nosso querer aproveitá-la agora ou daqui a alguns milênios. Essa fala de Jesus, meus irmãos, é muito forte. Porque Cristo está convidando a Públio a mudança de vida naquele momento. Mas diz, olha, Públio, está no teu querer, na tua decisão, aproveitar o minuto glorioso agora e fazer bom uso desse minuto glorioso para mudança de vida ou aguardar daqui a alguns milênios essa mudança. Isso é muito forte, meus irmãos, porque ali Jesus está dizendo para Públio que naquele momento ele tinha dois caminhos para escolher: ser um servo de Jesus ou ser um servo do mundo. Se ele aproveitasse bem aquele minuto glorioso do encontro dele com Jesus para aceitar e ser um servo do Cristo, ele conseguiria mudar e regenerar a tua vida, seguir um caminho no bem. Porém, se ele escolhesse o outro caminho,
o servo do mundo, meus irmãos, essa regeneração iria demorar milênios. Meus amados irmãos, assim também é com a gente. A cada dia, a cada amanhecer, Jesus nos concede a oportunidade do minuto glorioso. Aquele minuto que a gente pode tomar uma decisão de fazer o bem ou continuar fazendo o mal. Aquele minuto que a gente tem a oportunidade de viver a caridade ou fechar os olhos para o bem e continuar fazendo aquelas mesmas coisas que nos deixam apenas estagnados. O minuto glorioso, acredito que a gente tem ele todos os dias. É aquele convite de Jesus para a gente mudar de vida, naquele minuto, a partir de uma decisão nossa. Ou aguardar o tempo para a gente mudar. Até que a gente decida mudar. Públio teve uma grande oportunidade, meus irmãos, naquele instante. Seguir com Jesus e mudar o rumo da sua vida, se transformar, ou ter que aguardar milênios para se tornar um espírito melhor. Demorar reencarnações e reencarnações até se transformar. Meus amados irmãos, essa fala de Jesus é muito forte porque ele vai encerrar o encontro dele com Públio dizendo: agora volta ao teu lar, consciente das responsabilidades e do teu destino. Meus irmãos, nós escrevemos as linhas da nossa história a cada minuto. Nós escrevemos o nosso futuro aqui no presente, nas escolhas do presente. Se estamos atrasando o nosso desenvolvimento, nosso melhoramento, é porque pelas nossas escolhas optamos realmente por atrasar. Ainda por seguir no mal, naqueles hábitos improfícuos, ainda por continuar naquelas decisões ruins da vida, aqueles caminhos que a gente diz são caminhos sinuosos. Se o nosso progresso ele está atrasando, é porque foram as nossas escolhas que conduziram a isso. Porque quantas oportunidades desse minuto glorioso a gente já não teve diariamente para mudar na senda do bem? E a pergunta que fica é: até quando estaremos de frente desse minuto glorioso que Jesus nos concede a oportunidade de mudar o rumo da nossa vida, mudar as nossas atitudes, sermos melhores? Até quando a gente vai estar diante desse minuto glorioso e ainda assim optando pelos velhos hábitos? Optando por aquelas atitudes maldosas, ruins. Jesus diz: volta para casa, Públio, consciente da responsabilidade. E que responsabilidade, meus irmãos, porque ele teve diante de Jesus. Ele teve diante de Jesus a chance de mudar. Mas nós também temos uma grande responsabilidade, porque diariamente estamos aqui nos nossos encontros do Evangelho, estamos mergulhados na doutrina espírita. Quanta coisa estamos aprendendo nesse tempo. Quanta coisa a doutrina espírita tem nos esclarecido. Então temos uma grande responsabilidade também nas mãos. Se continuamos agindo de certas formas, se continuamos ainda nessas sendas sinuosas, mesmo tendo esclarecimento, a responsabilidade está nas nossas mãos. E foi isso que Jesus quis deixar de mensagem no coração de Públio. Eu queria, antes de encerrar, meus irmãos, fazer um comentário aqui da delicadeza como que Jesus convida a Públio para a mudança de vida. Jesus em nenhum momento fala: Públio,
siga-me. Públio, agora você tem que me seguir. Agora você tem que deixar tudo, me seguir, mudar sua vida. Públio, olha tudo que você tem feito. Não. Como que Jesus chama a Públio para mudança de vida? Jesus coloca a responsabilidade nas mãos dele. E por outras palavras, é como se Cristo falasse que o conhecimento, o esclarecimento, a oportunidade foi dada, mas a escolha será dele. Não tem como Jesus obrigá-lo, mas a escolha é dele. E aí fica na responsabilidade dele mudar no caminho do bem naquele momento ou esperar milênios, diversas reencarnações para aí mudar. Olha, meus irmãos, a delicadeza de Jesus. Para a gente pensar que todos os dias Cristo nos chama nesse minuto glorioso para a mudança de formas delicadas que a gente às vezes nem percebe ao longo do nosso dia. Quantas chances de fazer diferente, de mudar temos diariamente? Quantas ocasiões se repetem constantemente na nossa vida para ver se a gente faz uma escolha diferente dessa vez? Estamos aproveitando o minuto glorioso que Jesus está nos concedendo? Bom, será que Públio aproveitou esse minuto glorioso? O que será que ele fez? Será que ele escolheu naquele momento mudar para o caminho do bem? Ou ele não se deu conta que seriam milênios até que ele se transformasse? Qual será que foi o caminho que ele escolheu? Amanhã nós daremos sequência e juntos descobriremos aqui qual foi a escolha de Públio Lentulus. Meus amados irmãos, nós agradecemos a todos os corações que estiveram aqui nessa manhã de segunda-feira com a gente. Este momento tão marcante do capítulo 5 do livro Há 2000 anos, o encontro entre Jesus e Públio. Nós agradecemos a todos que estiveram aqui nos acompanhando, partilhando do pão do Evangelho, que possamos nos encontrar amanhã e dar sequência nessa história com a paz de Deus. Lembremos, meus irmãos, que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, que assim seja.